A mulher rica ficou em choque quando descobriu o que a sua empregada fez com o seu filho de 10 anos. A mansão Valmont se erguia imponente no meio de um vasto terreno verdejante. Um casarão de arquitetura clássica, rodeado por jardins bem cuidados e um portão de ferro que simbolizava o poder e a exclusão de seu interior. No entanto, por trás de suas elegantes fachadas, havia um ambiente regido por uma frieza constante e uma disciplina rigorosa, que tornava a vida dos que ali trabalhavam um verdadeiro desafio. Beatriz Valmont, a proprietária, era o coração de ferro da casa. Aos 42 anos, ela mantinha uma presença imponente, com seus cabelos castanhos longos sempre impecáveis e os olhos verdes que encaravam todos como se avaliassem sua única utilidade. Beatriz era uma mulher de poucas palavras e muitas exigências. A rotina dos empregados era cuidadosamente monitorada, e qualquer deslize, por menor que fosse, era severamente corrigido. Entre esses empregados, estava Laura Oliveira, uma jovem de 28 anos, com pele morena e cabelos cacheados curtos que sempre estavam presos, como se fossem uma forma de limitar sua liberdade pessoal no ambiente de trabalho. Laura era silenciosa, cuidadosa e dedicada. Seu objetivo principal era manter o emprego para cuidar da mãe, Dona Cândida, que estava gravemente doente e necessitava urgentemente de uma cirurgia cara. Naquela manhã, o sol brilhava timidamente entre as nuvens, e Laura estava na cozinha, limpando cuidadosamente cada um dos talheres de prata. A mansão tinha um rigoroso padrão de limpeza, e qualquer detalhe fora do lugar poderia ser motivo de repreensão. Ela se concentrava no trabalho quando a voz de Beatriz ecoou pelo corredor, seca e autoritária como de costume. "Laura! Onde você está?" gritou Beatriz, caminhando pelo salão principal. Laura secou rapidamente as mãos no avental e correu para atender a patroa. Quando alcançou o salão, encontrou Beatriz com os braços cruzados e uma expressão de impaciência. "Estou aqui, senhora. Precisa de algo?" perguntou Laura, mantendo o tom de voz baixo e respeitoso. Beatriz a encarou, os olhos verdes brilhando com uma mistura de desagrado e expectativa. "O que eu preciso é de competência, Laura. Já disse que a minha sala deve estar arrumada antes das 8 da manhã. Você perdeu a noção do horário?" Laura baixou o olhar, sentindo a tensão pesar em seus ombros. Mesmo com todo o esforço que fazia, parecia nunca ser o suficiente. "Desculpe, senhora. Vou cuidar disso imediatamente", respondeu ela, tentando evitar qualquer argumento que pudesse piorar a situação. Beatriz apenas acenou com a cabeça, indicando que esperava muito mais do que desculpas. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu, deixando Laura com o coração apertado e a pressão ainda mais intensa para atender às expectativas de sua patroa. Ela sabia que qualquer erro poderia custar seu emprego, e perder aquele trabalho significaria não poder pagar o tratamento de sua mãe. Enquanto limpava a sala da patroa, Laura não podia evitar pensar em sua mãe, Dona Cândida. Uma mulher forte, que sempre havia lutado para dar o melhor para a filha, agora estava fragilizada em uma cama, esperando por uma cirurgia que parecia cada vez mais distante. Laura suspirou, afundando-se momentaneamente na tristeza, antes de sacudir a cabeça e focar novamente no trabalho. Ela não tinha o privilégio de se perder em seus pensamentos. No entanto, nem todos os momentos na mansão Valmont eram de tensão. Gabriel, o filho de Beatriz, era uma das poucas alegrias que Laura tinha em seu dia a dia. Gabriel era um menino de 10 anos, de cabelos castanhos claros e olhos verdes que sempre pareciam curiosos. Ele adorava conversar com Laura, perguntando sobre tudo o que via, desde as plantas no jardim até as estrelas que, segundo ele, brilhavam mais quando ninguém estava olhando. "Laura!" chamou Gabriel, correndo até a sala. Ele carregava um livro grande, quase maior que ele, e um sorriso travesso no rosto. "Você pode ler essa história para mim?" Laura sorriu para o menino, seus olhos cansados ganhando um pouco de brilho. "Claro, Gabriel. Mas você sabe que nós temos que ser rápidos, não é? Sua mãe não gosta de me ver parada." Gabriel revirou os olhos e suspirou de maneira exagerada, fazendo Laura rir baixinho. "Minha mãe nunca gosta de nada", resmungou ele, antes de se sentar no chão, colocando o livro no colo. Laura se ajoelhou ao lado dele, passando a mão nos cabelos do garoto de maneira afetuosa. "Sua mãe só tem um jeito diferente de mostrar que se importa. Talvez ela não saiba como fazer isso da melhor forma", disse Laura, escolhendo as palavras com cuidado. Ela sabia que Beatriz não era uma mulher fácil,
mas não queria que Gabriel sentisse que sua mãe era completamente indiferente. Gabriel franziu a testa, claramente não convencido, mas não discutiu. Ele abriu o livro e apontou para a primeira página. Vamos começar daqui. Essa é a parte em que o herói encontra o dragão, disse ele, animado. Laura sorriu, ajustando a posição para ler para o menino. Enquanto lia, sua voz suave enchia a sala com a história de coragem e aventuras, uma fuga temporária da realidade para ambos. O riso de Gabriel, cada vez que a voz de Laura imitava um dragão ou um herói destemido, fazia o peso da vida na mansão parecer um pouco mais leve. Porém, aquele momento de tranquilidade foi abruptamente interrompido pela presença de Beatriz. Ela entrou na sala e seu olhar caiu imediatamente sobre os dois. Laura engoliu em seco e se levantou rapidamente, ajustando o avental. Gabriel, quantas vezes eu já falei para não atrapalhar os empregados? Eles têm trabalho a fazer, disse Beatriz, o tom de voz afiado. Gabriel abaixou a cabeça, murmurando um pedido de desculpas enquanto Laura se apressava em falar. A culpa foi minha, senhora. Eu me distraí. Vou voltar ao trabalho agora mesmo. Beatriz nem sequer olhou para Laura, mantendo os olhos fixos no filho. Você é um Valmont, Gabriel. Não deve se misturar assim. Há limites entre nós e eles, afirmou, a voz carregada de convicção. Gabriel assentiu, mas seus olhos estavam brilhando de tristeza. Beatriz virou-se para Laura e apenas apontou para a porta, indicando que ela deveria sair. Laura obedeceu imediatamente, mas antes de sair, ela lançou um olhar para Gabriel, tentando confortá-lo de alguma forma. Era difícil ver uma criança tão doce ser tratada com tanta frieza pela própria mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Laura estava no jardim, cuidando das plantas, uma das poucas tarefas que lhe trazia algum alívio. A brisa suave acariciava seu rosto enquanto ela regava as flores cuidadosamente. Era um raro momento de paz em um dia tão tenso. No entanto, essa paz não durou muito tempo. Laura, preciso falar com você, disse uma voz masculina e gentil. Laura se virou e encontrou o Dr. Eduardo Marques, o médico da família Valmont, caminhando em sua direção. Ele era um homem na casa dos 50, com um sorriso acolhedor que contrastava com a rigidez do ambiente da mansão. Doutor, o que o traz aqui? Perguntou Laura, colocando o regador de lado. Dr. Eduardo sorriu levemente e se aproximou. Eu vim fazer uma visita de rotina ao Gabriel. Mas percebi que você não parece bem, Laura. Você está muito pálida e parece cansada. Você tem se alimentado bem? Perguntou ele, a preocupação visível em seu olhar. Laura tentou sorrir, mas sabia que não conseguiria enganar o médico. Estou bem, doutor. Apenas um pouco cansada com o trabalho e outras preocupações, respondeu ela, desviando o olhar. Eduardo assentiu lentamente, percebendo que havia mais do que Laura estava disposta a dizer. Eu entendo. Mas, por favor, cuide de sua saúde. Você é jovem e não deve se esgotar dessa forma. Se precisar de algo, pode contar comigo, disse ele, colocando uma mão gentilmente sobre o ombro de Laura antes de se afastar. Laura ficou olhando enquanto ele se afastava, uma sensação de conforto se espalhando por seu peito. Era raro encontrar alguém que demonstrasse empatia ali dentro, e aquelas palavras de preocupação eram como um respiro de ar fresco. Quando o dia finalmente chegou ao fim, Laura voltou ao seu pequeno quarto na mansão, uma única janela permitindo a entrada de luz e um pouco do mundo exterior. Ela sentou-se na cama, sentindo o corpo doer pela exaustão. Pegou o telefone e discou o número de sua mãe. A voz fraca de Dona Cândida atendeu do outro lado. Minha filha, como você está? Perguntou a voz suave de Cândida. Estou bem, mãe. Trabalhando muito, mas tudo vai ficar bem. E a senhora, como se sente hoje? Perguntou Laura, tentando manter a voz firme e positiva. Dona Cândida suspirou. Estou aguentando, Laura. Não se preocupe comigo, apenas se cuide. Eu me preocupo com você aí, trabalhando tanto, disse a mãe, a preocupação evidente. Laura sorriu, embora soubesse que sua mãe não pudesse ver. Não se preocupe, mãe. Eu estou bem, e vou conseguir o dinheiro para sua cirurgia. Prometo que logo tudo isso vai passar, afirmou Laura, tentando acreditar em suas próprias palavras.
Após desligar o telefone, Laura deitou-se, olhando para o teto do quarto. O cansaço parecia envolver cada fibra de seu ser, mas, ao mesmo tempo, a determinação de garantir o tratamento de sua mãe a fazia continuar. Mesmo em meio à frieza da mansão Valmont, ela encontrava motivação nos pequenos momentos, o sorriso de Gabriel, as palavras gentis de Dr. Eduardo e a esperança de dias melhores para sua mãe. E, assim, mais um dia se encerrava na mansão Valmont. A casa adormecia sob a vigília severa de Beatriz, enquanto Laura sonhava com a redenção que um dia pudesse trazer um pouco de calor àquele ambiente frio e impiedoso. Os dias na mansão Valmont seguiam um ritmo previsível, quase como uma coreografia ensaiada, em que cada pessoa tinha sua própria função a ser cumprida com precisão. As horas passavam lentamente, e cada empregado sabia muito bem que qualquer erro podia ser o suficiente para transformar um dia comum em um pesadelo. Nesse contexto, a tensão entre Beatriz Valmont e os empregados continuava crescendo, como uma tempestade que ameaçava estourar a qualquer momento. E, no centro disso tudo, estava Laura Oliveira, suportando as maiores pressões. Naquela manhã, Laura estava ajoelhada no chão da sala de jantar, esfregando o piso de mármore que precisava brilhar como um espelho, uma das exigências de Beatriz. O cheiro ácido do produto de limpeza subia pelo seu nariz, e o esforço para manter tudo em ordem fazia seu corpo doer cada vez mais. Apesar disso, ela se forçava a continuar, pois sabia que não tinha outra escolha. Laura! Chamou Gabriel, correndo até ela com os olhos brilhando de curiosidade. Ele carregava uma pequena caixa de madeira, aparentemente antiga e cheia de poeira. Laura levantou a cabeça, piscando algumas vezes para tentar aliviar a vista cansada. Ela sorriu ao ver o menino, uma das poucas fontes de alegria que tinha ali dentro. "O que você tem aí, Gabriel?" perguntou ela, ajeitando os joelhos e se levantando lentamente, tentando não demonstrar o quanto estava exausta. "Encontrei isso no sótão. Acho que é um tesouro." Gabriel respondeu com empolgação, seus olhos verdes brilhando de expectativa. Laura se abaixou para olhar a caixa, soprando a poeira da superfície e revelando algumas inscrições antigas. Ela se perguntou se aquele objeto tinha algum valor histórico, ou se era apenas uma relíquia esquecida pelos antepassados da família Valmont. "Parece bem antigo mesmo, Gabriel. Talvez você devesse mostrar à sua mãe", sugeriu Laura, embora soubesse que a reação de Beatriz dificilmente seria de entusiasmo. Gabriel balbuciou, claramente hesitante. "Minha mãe não vai gostar que eu esteja mexendo no sótão. Ela sempre diz que aquele lugar é perigoso. Mas é tão chato ficar sem nada para fazer." Laura sorriu tristemente, passando a mão no cabelo do menino. Entendia sua frustração. Gabriel vivia rodeado por uma riqueza imensa, mas lhe faltava algo fundamental: carinho e companhia. "Bem, por que não guardamos isso de volta mais tarde, e eu leio uma história para você depois do almoço? O que acha?" "Assim não tem problema com sua mãe", sugeriu Laura, tentando encontrar um meio-termo. Antes que Gabriel pudesse responder, a voz autoritária de Beatriz ecoou pelo corredor. "Gabriel! Quantas vezes já falei para não incomodar os empregados durante o trabalho?" disse Beatriz, com um tom frio e repreensivo. Gabriel olhou para baixo, visivelmente constrangido. Laura também abaixou a cabeça, sentindo uma onda de tensão tomar conta de si. Beatriz se aproximou, o olhar fixo em seu filho. "Você precisa aprender a se comportar, Gabriel. Não pode simplesmente atrapalhar os serviços da casa porque está entediado. Há limites que precisam ser respeitados", disse ela, pegando a caixa das mãos do filho sem sequer olhar para Laura. "Me desculpe, mamãe", murmurou Gabriel, com os olhos marejados. Ele não queria causar problemas para Laura, mas parecia que nada do que fazia agradava a mãe. Beatriz não respondeu. Em vez disso, virou-se para Laura e falou de forma direta e cortante. "E você, trate de manter o foco no seu trabalho. Não foi contratada para brincar ou contar histórias. Espero que isso não se repita." Laura engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. "Sim, senhora Valmont. Isso não vai acontecer de novo", disse ela, mantendo o olhar abaixado. Beatriz se afastou, levando Gabriel com ela, enquanto o menino olhava para trás, triste por deixar Laura para trás naquela situação. Assim que ficaram fora de vista, Laura soltou um longo suspiro e voltou ao trabalho, esfregando o chão com mais força do que antes,
como se pudesse descontar ali toda a frustração que sentia. Naquela tarde, enquanto o sol já começava a baixar, Dr. Eduardo chegou à mansão para a visita de rotina ao pequeno Gabriel. Ele estacionou seu carro próximo à entrada principal e foi recebido por um dos mordomos, que o acompanhou até o interior da casa. "Boa tarde, doutor", disse Beatriz, assim que o avistou entrando na sala. Ela mantinha a postura ereta e a expressão séria de sempre, mas havia uma tensão no ar que não passava despercebida. "Boa tarde, senhora Valmont", cumprimentou o Dr. Eduardo, apertando levemente a mão dela. "Espero que Gabriel esteja bem." Beatriz assentiu, fazendo um gesto para que ele a seguisse até o quarto do filho. Enquanto caminhavam, Eduardo percebeu o olhar distante de Beatriz, algo que já havia notado em outras visitas. Era como se ela estivesse sempre desconectada de tudo, inclusive do próprio filho. No quarto, Gabriel estava sentado à beira da cama, folheando um livro de histórias. Quando viu o médico, seus olhos brilharam, e ele sorriu. "Doutor Eduardo!" exclamou o garoto, fechando o livro rapidamente e se levantando. Eduardo sorriu de volta, aproximando-se de Gabriel e se agachando para ficar na altura dele. "Olá, meu jovem. Como está se sentindo hoje?" "Espero que esteja cuidando bem dessas aventuras", disse ele, apontando para o livro. Gabriel assentiu vigorosamente, embora ainda houvesse uma certa tristeza escondida em seu olhar. Eduardo olhou para Beatriz, que estava parada à porta, observando tudo com os braços cruzados. "Senhora Valmont, posso falar com você um instante?" pediu o médico, se levantando e indicando que queria uma conversa particular. Beatriz arqueou uma sobrancelha, surpresa, mas assentiu e saiu do quarto, seguida pelo médico. No corredor, Eduardo virou-se para ela e adotou um tom mais suave. "Senhora Valmont, eu não posso deixar de notar que Gabriel tem estado um pouco desanimado ultimamente. Ele é um menino cheio de energia, mas parece que algo o está incomodando. Talvez ele precise de mais atenção ou atividades para se manter ocupado", sugeriu o doutor, escolhendo cuidadosamente as palavras. Beatriz manteve a expressão fria, mas seus olhos revelaram um ligeiro desconforto. "Gabriel é uma criança muito imaginativa, doutor. Ele precisa aprender que a vida nem sempre é sobre diversão e brincadeiras. Às vezes, disciplina é necessária para moldar o caráter", respondeu ela, como se estivesse justificando a si mesma. Eduardo assentiu, compreensivo, mas ainda assim preocupado. "Claro, disciplina é importante. Mas também acredito que um pouco de afeto e compreensão podem ajudar a equilibrar as coisas. Talvez uma pequena mudança de abordagem possa fazer bem para Gabriel", disse ele, tentando ser o mais diplomático possível. Beatriz suspirou, visivelmente desconfortável com a conversa. "Eu entendo sua preocupação, doutor. Vou pensar sobre isso", disse ela, antes de se afastar, encerrando a conversa. Eduardo observou partir, um sentimento de frustração crescendo dentro de si. Ele sabia que Beatriz não era uma pessoa fácil, mas também sabia que Gabriel precisava de mais do que a frieza que recebia da mãe. Mais tarde, enquanto Laura terminava de organizar a cozinha, ouviu passos se aproximando. Era Dr. Eduardo, que havia passado por ali antes de deixar a mansão. "Laura, posso falar com você um momento?" perguntou ele, a voz suave. Laura olhou ao redor, certificando-se de que não havia nenhum dos outros empregados ou Beatriz por perto, e depois assentiu. "Claro, doutor. Em que posso ajudar?" respondeu ela, secando as mãos no avental. Eduardo a encarou por um momento, sua expressão gentil e preocupada ao mesmo tempo. "Tenho notado que você parece cada vez mais cansada. Sei que seu trabalho aqui é exaustivo, mas você precisa cuidar de si mesma. Não pode continuar assim sem que isso comece a afetar seriamente sua saúde", disse ele, com a voz carregada de preocupação. Laura sorriu levemente, mas seus olhos mostravam uma tristeza profunda. "Estou fazendo o melhor que posso, doutor. Não posso me dar ao luxo de descansar. Minha mãe precisa de mim, e eu preciso desse emprego", respondeu ela, tentando manter a firmeza em sua voz. Eduardo assentiu, compreendendo a situação. Ele sabia que Laura era uma mulher determinada e que faria de tudo pela mãe, mas não podia deixar de se preocupar com o quanto ela estava se sacrificando. "Entendo, Laura. Apenas saiba que, se precisar de ajuda, estou aqui."
Você não está sozinha, disse ele, dando-lhe um sorriso reconfortante antes de se afastar. Laura observou enquanto ele saía, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Era bom saber que alguém se importava, mas a realidade de sua vida continuava a mesma. Precisava manter o emprego a qualquer custo, e isso significava suportar a frieza de Beatriz e o peso da responsabilidade por sua mãe. Quando o dia chegou ao fim, Laura se retirou para seu pequeno quarto, exausta e com os pensamentos girando em torno do que Dr. Eduardo havia dito. Ela sabia que estava no limite de suas forças, mas também sabia que não podia desistir. Seu amor por sua mãe e sua responsabilidade com Gabriel eram o que a mantinham de pé, mesmo quando tudo parecia impossível. E assim, mais um dia se encerrava na mansão Valmont, onde a disciplina de Beatriz continuava a reger cada movimento, enquanto Laura tentava encontrar pequenos momentos de conforto em meio à rigidez e ao peso das expectativas. Sob o brilho suave da lua, a casa adormecia, enquanto Laura sonhava com um futuro em que talvez não precisasse mais carregar o peso do mundo sozinha. A mansão Valmont estava imersa em um clima de aparente tranquilidade naquela tarde. O sol banhava os jardins e a piscina com uma luz dourada, criando um cenário quase idílico. Laura, como de costume, trabalhava em silêncio, cuidando dos afazeres da casa. Naquela tarde, ela estava limpando os quartos do andar superior, enquanto Gabriel brincava no jardim, aproveitando a oportunidade para explorar livremente. Ele sempre gostava de se perder em suas aventuras imaginárias, afastando-se da rigidez de sua mãe e do ambiente severo da casa. Gabriel corria ao redor da piscina, segurando um brinquedo de avião. Seus olhos brilhavam com a energia da infância, e sua risada ecoava pela área externa da mansão, trazendo um raro som de alegria para aquele ambiente tão contido. Ele fingia ser um aviador, pilotando seu avião sobre um mundo imaginário, atravessando nuvens e desviando de montanhas. Do lado de dentro, Laura podia ouvir vagamente os sons vindos do jardim. Apesar de todas as dificuldades, ela adorava ver Gabriel feliz. Ele era um menino doce, cuja energia e curiosidade sempre traziam um pouco de luz para os seus dias. Laura limpava os vidros da janela do quarto quando um som diferente atravessou o ar. Primeiro, um estrondo, depois, um grito. Um grito agudo e desesperado. O coração de Laura gelou. Ela largou o pano que segurava e correu em direção ao jardim, o mais rápido que suas pernas cansadas permitiam. Quando chegou perto da piscina, seus olhos se arregalaram. Gabriel havia caído na água. O brinquedo de avião boiava ao lado, e o garoto lutava, submerso, agitando os braços e tentando desesperadamente voltar à superfície. Gabriel! Laura gritou, sem pensar duas vezes. Sem hesitar, ela correu em direção à piscina e se jogou na água, ainda vestindo o uniforme de trabalho. A água estava fria, e o impacto a deixou momentaneamente atordoada, mas o instinto de proteção e o amor que tinha por Gabriel a empurraram para frente. Laura nadou o mais rápido que conseguiu, alcançando o menino e segurando firme. Ele se debatia, movido pelo pânico, mas Laura o envolveu com os braços e começou a nadar de volta à borda da piscina. Calma, Gabriel. Eu estou aqui, disse ela, tentando manter a voz calma, embora sentisse seu corpo inteiro tremendo do frio e do esforço. Quando finalmente chegou à borda, Laura usou todas as suas forças para erguer Gabriel para fora da água. Com muito esforço, ela conseguiu empurrá-lo, e ele se arrastou até a borda, tossindo e respirando com dificuldade. Laura, porém, não teve a mesma sorte. A exaustão a atingiu como uma onda, e, por um momento, tudo ao seu redor pareceu escurecer. Ela tentou se apoiar na borda, mas seus braços fraquejaram, e tudo que conseguiu foi manter a cabeça para fora da água, ofegante. Gabriel, agora fora de perigo, virou-se e viu Laura lutando para se manter à tona. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele começou a gritar por ajuda, desesperado. Mamãe? Alguém! Por favor, ajudem! Gritou Gabriel, a voz embargada pelo medo. Os gritos de Gabriel ecoaram pela mansão, chegando aos ouvidos de Beatriz, que estava no escritório trabalhando. Ela levantou-se rapidamente, uma expressão de confusão e medo tomando conta de seu rosto. Algo estava errado. Sem pensar duas vezes, ela saiu apressada em direção ao jardim. Quando Beatriz chegou à piscina, a cena que encontrou fez seu coração quase parar. Gabriel estava ajoelhado na borda da piscina, chorando desesperadamente, enquanto Laura estava na água, claramente exausta e próxima de se afogar.
O instinto materno que Beatriz havia suprimido por tanto tempo se manifestou com uma intensidade que ela não imaginava ser capaz de sentir. Sem hesitar, ela correu até a borda e, com todas as suas forças, puxou Laura para fora da piscina. "Laura, aguente firme!" gritou Beatriz, sua voz embargada pela tensão. Ela conseguiu segurar Laura pelos braços e, com muito esforço, puxá-la para fora da água. Laura caiu no chão ao lado da piscina, completamente exausta, respirando com dificuldade. Beatriz, ofegante, olhou para a empregada à sua frente, vendo pela primeira vez a profundidade do sacrifício que aquela mulher havia feito por seu filho. Ela virou-se para Gabriel, que agora soluçava baixinho, e o abraçou, segurando-o firme contra o peito. "Você está bem, meu amor?" perguntou Beatriz, sua voz quebrada pelo alívio e pelo medo que ainda lhe apertava o coração. Gabriel apenas assentiu, ainda chorando, e abraçou a mãe de volta. Beatriz, que sempre mantinha uma postura fria e distante, sentiu naquele momento um amor e uma gratidão imensos por Laura, algo que nunca antes havia permitido sentir. Ela olhou para a jovem, agora deitada na grama, tentando recuperar o fôlego. "Laura", disse Beatriz, a voz saindo quase como um sussurro. "Você salvou a vida do meu filho. Eu nem sei como agradecer." Laura abriu os olhos lentamente, ainda ofegante, e sorriu levemente, mesmo com toda a dor e o cansaço que sentia. "Não precisa agradecer, Senhora Valmont. Eu faria isso quantas vezes fossem necessárias", disse Laura, sua voz fraca, mas cheia de sinceridade. Beatriz olhou para Laura por um longo momento, absorvendo cada palavra. Ela sabia que Laura estava sendo honesta. E era essa honestidade, essa dedicação que a fazia perceber o quanto havia sido injusta. Tudo que ela sempre prezara, ordem, disciplina, controle, parecia agora tão insignificante diante da coragem daquela mulher. "Vou chamar ajuda", disse Beatriz, finalmente se levantando. Ela olhou para Gabriel, passando a mão em seus cabelos molhados. "Fique aqui com Laura. Eu volto logo." Beatriz correu para dentro da casa, seu coração batendo acelerado. Ela não era acostumada a se sentir vulnerável, mas naquele momento, a vulnerabilidade a atingiu como um raio. Percebeu que a vida de seu filho, o ser que ela mais amava, havia dependido de outra pessoa. E essa pessoa, que ela tantas vezes tratara com frieza, estava ali, disposta a dar sua própria vida por ele. Minutos depois, o Dr. Eduardo chegou à mansão. Ele fora chamado com urgência e, ao ver o estado de Laura e Gabriel, compreendeu que a situação havia sido muito mais grave do que imaginava. O médico verificou Gabriel primeiro, que, apesar do susto, estava bem. Depois, voltou sua atenção para Laura, que ainda estava deitada, visivelmente exausta. "Laura, você foi muito corajosa", disse Eduardo, enquanto a ajudava a se sentar. "Precisamos levá-la para o hospital. Você precisa descansar e ser avaliada corretamente." Laura balançou a cabeça, tentando protestar. "Estou bem, doutor. Só preciso de um pouco de descanso", murmurou, mas seu corpo traía suas palavras, pois ela mal conseguia se manter sentada. Beatriz, que estava ao lado, se ajoelhou ao lado de Laura e segurou sua mão. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. "Laura, por favor, deixe-nos cuidar de você. Você salvou meu filho. É minha responsabilidade garantir que você fique bem", disse Beatriz, e sua voz tinha um tom de sinceridade que Laura nunca havia ouvido antes. Laura olhou nos olhos de Beatriz, vendo algo diferente ali. Uma vulnerabilidade, uma humanidade que antes estava ausente. Finalmente, ela sentiu, deixando-se ser ajudada por Eduardo e Beatriz. Eles a levaram para dentro da mansão, onde uma equipe de emergência já aguardava para levá-la ao hospital. Enquanto a ambulância partia, levando Laura para receber os cuidados necessários, Beatriz ficou parada na entrada da mansão, segurando a mão de Gabriel. O garoto olhava para a mãe, tentando entender todas as emoções que se passavam entre elas. "Mamãe? Laura vai ficar bem, não vai?" perguntou Gabriel, com a voz baixa, os olhos ainda vermelhos das lágrimas. Beatriz olhou para o filho e se abaixou para ficar na altura dele. Ela segurou seu rosto com ambas as mãos, olhando nos olhos verdes e sinceros de Gabriel. "Vai sim, meu amor. Laura é muito forte, e vamos fazer tudo o que for possível para que ela fique bem", prometeu Beatriz, sua voz firme,
mas com uma doçura que Gabriel nunca ouvira antes. Gabriel abraçou a mãe com força, e Beatriz retribuiu o abraço, sentindo algo que não sentia há muito tempo, uma conexão real com seu filho. Naquele momento, ela percebeu o quanto havia perdido ao se fechar tão profundamente em sua própria frieza. O quanto sua obsessão por controle afastara do que realmente importava. Enquanto a noite caía sobre a mansão Valmont, a cena que antes era tão repleta de frieza e distância começava a se transformar. Beatriz, que sempre se orgulhara de ser a mulher forte e inabalável, permitiu-se sentir a fragilidade daquele momento e prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar. Ela devia isso a Gabriel, a Laura e, principalmente, a si mesma. Ao longe, o som da ambulância se distanciava, levando consigo não apenas Laura, mas também o peso de anos de indiferença e frieza que haviam marcado a mansão Valmont. Uma nova fase começava para todos ali, uma fase em que, talvez, a empatia e o amor pudessem finalmente encontrar espaço para florescer. Beatriz olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma fagulha de esperança aquecer seu coração. Os dias que se seguiram ao incidente na piscina foram diferentes na mansão Valmont. Havia um clima de incerteza, mas também uma esperança silenciosa, como se algo finalmente estivesse mudando naquele ambiente tão rigoroso. Laura estava no hospital, se recuperando do enorme esforço que fizera para salvar Gabriel. Aquele foi o momento que mudará não apenas a dinâmica da mansão, mas também o coração de Beatriz. No hospital, Beatriz visitava Laura todos os dias. Era um gesto que surpreendia a todos, tanto aos empregados da mansão quanto aos próprios familiares de Laura. Dona Cândida, mãe de Laura, não conseguia acreditar que a patroa de sua filha, tão conhecida pela frieza, estava agora demonstrando preocupação e carinho. Beatriz costumava levar flores e conversar com Laura, e a cada visita, um pouco mais de sua rigidez parecia se dissolver. Numa dessas visitas, Beatriz entrou no quarto de hospital com um buquê de flores brancas. Laura estava acordada, recostada na cama, e sorriu quando viu a patroa. Havia um certo brilho de surpresa em seus olhos, pois ainda não conseguia se acostumar com a nova postura de Beatriz. "Bom dia, Laura. Como está se sentindo hoje?" perguntou Beatriz, colocando as flores em um vaso ao lado da cama. "Melhor, senhora Valmont. Obrigada pelas flores." "Elas são lindas", respondeu Laura, sua voz suave, mas carregada de gratidão sincera. Beatriz sentou-se na cadeira ao lado da cama, seus olhos verdes encontrando os de Laura. Por um momento, parecia que ela buscava as palavras certas, algo que não era comum para a sempre direta e objetiva Beatriz. "Eu nunca pensei que me veria em uma situação como aquela, vendo meu filho tão vulnerável e dependendo de outra pessoa para sobreviver. Você foi incrível, Laura. Salvou a vida do Gabriel e, eu nem sei como posso retribuir", disse Beatriz, e sua voz tinha um tom de sinceridade e humildade que Laura nunca havia ouvido antes. Laura sorriu levemente, sentindo-se desconfortável com tanto reconhecimento. Ela não fizera aquilo por gratidão ou recompensa, fizera porque amava Gabriel como se fosse seu próprio irmão. "Senhora Valmont, não fiz isso por querer algo em troca. Gabriel é um menino maravilhoso, e eu o protegeria de qualquer coisa. Só o que quero é que ele seja feliz", respondeu Laura, com uma simplicidade que tocou Beatriz profundamente. Beatriz respirou fundo, sentindo o peito se apertar de uma forma que nunca imaginou ser possível. Havia algo naquela pureza de Laura, naquela sinceridade, que fazia Beatriz refletir sobre quem ela mesma se tornará. Era como se estivesse diante de um espelho, e, pela primeira vez, não gostasse do que via. "Eu sei, e é exatamente isso que quero mudar", disse Beatriz, sua voz quase um sussurro. "Laura, você me fez perceber o quanto fui injusta com você e com os outros empregados. O quanto fui ausente com meu próprio filho. Eu não posso mudar o passado, mas quero fazer o meu melhor daqui para frente. Quero que você volte para a mansão, mas desta vez com melhores condições de trabalho. E, mais do que isso, quero ajudar sua mãe. Sei que ela precisa de uma cirurgia, e quero que você não se preocupe mais com isso. Vou cuidar de tudo." Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Era difícil acreditar que aquelas palavras estavam vindo da mesma mulher que a humilhara tantas vezes. Mas, olhando para Beatriz, Laura viu sinceridade e arrependimento em seu olhar. Havia algo diferente nela, algo que mostrava que aquela não era uma promessa vazia.
Senhora Valmont, eu não sei como agradecer, disse Laura, sua voz embargada pela emoção. As lágrimas desciam livremente por seu rosto, e Beatriz segurou a mão da jovem, apertando-a gentilmente. Não precisa agradecer, Laura. Isso é o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez por mim e por Gabriel, respondeu Beatriz, sua voz firme. Você é parte da nossa família agora. E prometo a você que farei o que for preciso para que todos na mansão sejam tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Laura assentiu, ainda emocionada, e apertou a mão de Beatriz em resposta. Era como se, naquele gesto simples, uma ponte estivesse sendo reconstruída. Uma ponte que Beatriz, por anos, destruíra com sua frieza e arrogância, mas que agora estava determinada a reparar. Nos dias que se seguiram, Beatriz cumpriu sua promessa. Organizou a cirurgia de Dona Cândida, garantindo que ela tivesse acesso aos melhores cuidados médicos. Quando Laura finalmente teve alta do hospital, voltou para casa e encontrou a mãe mais disposta e esperançosa do que nunca. Dona Cândida havia passado pela cirurgia e, com a ajuda de fisioterapia e acompanhamento médico, estava se recuperando bem. A gratidão que Laura sentia era imensa, e ela sabia que Beatriz estava realmente mudando. Quando Laura retornou à mansão Valmont, foi recebida de uma forma completamente diferente. Os outros empregados também percebiam a mudança no comportamento de Beatriz. Havia menos cobranças injustas, mais compreensão e, principalmente, respeito. A própria Beatriz parecia uma pessoa diferente, menos preocupada com a perfeição e mais focada em criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Gabriel estava radiante ao ver Laura de volta. Ele correu em sua direção e a abraçou forte, seus olhos verdes brilhando de alegria. Laura. Eu senti tanto a sua falta. Disse Gabriel, sua voz cheia de entusiasmo. Laura se agachou para abraçá-lo, sorrindo para o garoto. Eu também senti sua falta, Gabriel. E fico muito feliz de ver que você está bem, respondeu ela, passando a mão pelos cabelos do menino. Beatriz observava a cena de perto, um leve sorriso em seus lábios. Era um sorriso que Gabriel raramente via, mas que agora parecia mais comum. Havia uma nova atmosfera na mansão, uma atmosfera de entendimento e acolhimento. Uma noite, depois que Gabriel já havia ido dormir, Beatriz se aproximou de Laura enquanto ela estava terminando de organizar a cozinha. Ela entrou no ambiente, visivelmente descontraída, e se sentou em um dos bancos da bancada, observando Laura por um momento antes de falar. Laura, eu estava pensando, começou Beatriz, sua voz suave. Laura olhou para ela, esperando que continuasse. Eu gostaria que você considerasse algo diferente. Você é muito mais do que uma simples empregada nesta casa. Gabriel te vê como parte da família, e eu também estou começando a ver dessa forma. Gostaria que você tivesse um papel mais importante aqui. Talvez como assistente pessoal ou algo assim. O que acha? Laura ficou surpresa. Nunca imaginara que algo assim pudesse acontecer, que Beatriz a veria como mais do que uma funcionária, que ela consideraria parte da família. Aquilo era um sinal claro de que as coisas realmente estavam mudando. Senhora Valmont, é uma honra ouvir isso. Fico muito feliz em saber que posso ajudar de uma forma diferente. Se é isso que a senhora deseja, eu aceito, respondeu Laura, sua voz cheia de gratidão. Beatriz sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seus olhos verdes. Eu quero sim, Laura. E, mais do que isso, quero que você saiba que é valiosa para nós. Não apenas pelo que faz, mas por quem você é. Você trouxe um calor e uma bondade para esta casa que eu não sabia que precisava. E por isso, serei eternamente grata, disse Beatriz, sua voz sincera. Laura sorriu, emocionada, e assentiu. Eu farei o meu melhor, senhora. Sempre fiz, e agora terei ainda mais motivação para isso, respondeu Laura, sentindo o coração se aquecer. Nos dias que se seguiram, a mansão Valmont se transformou. Beatriz passou a se dedicar mais ao filho, reservando um tempo todos os dias para brincar com ele ou simplesmente conversar, algo que antes parecia impossível. Dr. Eduardo também continuava presente, acompanhando não apenas a saúde de Gabriel, mas também a nova dinâmica da casa.
Beatriz e Eduardo acabaram desenvolvendo uma amizade verdadeira, e havia uma faísca de algo mais entre os dois, um entendimento silencioso, uma troca de olhares que sugeria que, talvez, a redenção de Beatriz pudesse incluir também uma segunda chance para o amor. Laura, agora como assistente pessoal de Beatriz, tinha responsabilidades que iam além das tarefas diárias de limpeza e organização. Ela auxiliava Beatriz nas questões administrativas da casa e também ajudava a planejar atividades que incluíssem Gabriel. Aos poucos, ela passou a ser vista como um pilar de apoio não apenas para o garoto, mas também para Beatriz, que encontrava em Laura uma força silenciosa e uma lealdade inabalável. Uma tarde, enquanto estavam todos reunidos na área externa da mansão, Gabriel se aproximou de Laura e segurou sua mão, puxando-a para perto de Beatriz e Dr. Eduardo. Laura, podemos brincar de pique-esconde? Mamãe e o Dr. Eduardo podem brincar também. Vai ser divertido, disse Gabriel, seus olhos verdes cheios de entusiasmo. Beatriz olhou para Eduardo e depois para Laura, um sorriso brincando em seus lábios. O que acha, Laura? Você topa? Perguntou Beatriz, um brilho travesso em seus olhos. Laura riu, olhando para Gabriel e depois para Beatriz. Eu acho que não sou muito boa em pique-esconde, mas vou tentar. Tudo pelo Gabriel, respondeu ela, sorrindo. Eduardo riu, cruzando os braços. Parece que vou ter que correr atrás de vocês, então. Vamos lá, disse ele, entrando na brincadeira. E assim, a tarde passou com risadas e brincadeiras, algo que, meses atrás, teria sido impensável na mansão Valmont. Havia uma nova energia na casa, uma leveza que trazia a esperança de que, apesar dos erros do passado, todos podiam encontrar uma nova forma de viver juntos, com respeito, amor e compreensão. Beatriz, observando Gabriel e Laura correndo pelo jardim, sentiu uma paz que não sentia há muitos anos. Ela sabia que a jornada de redenção estava apenas começando, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia pronta para trilhar esse caminho não sozinha, mas ao lado de pessoas que agora considerava sua verdadeira família. O sol estava se pondo sobre a mansão Valmont, tingindo os jardins com tons de laranja e dourado, enquanto uma brisa suave balançava as folhas das árvores. A atmosfera que antes era de tensão e frieza agora tinha um toque de serenidade. Beatriz Valmont observava a cena da varanda, os olhos verdes brilhando com uma mistura de reflexão e tranquilidade. As mudanças na mansão eram palpáveis, não apenas na disposição dos empregados, mas também em seu coração. Desde que Laura retornara ao seu papel, agora como assistente pessoal, Beatriz sentia que a relação entre ela, os empregados e Gabriel havia se transformado de forma significativa. Gabriel estava mais feliz, sua risada ecoava pelas paredes da mansão como um sopro de vida que parecia revitalizar o ambiente, e Beatriz não podia negar o quanto isso significava para ela. Havia uma nova rotina, uma nova energia, e, talvez pela primeira vez, Beatriz estava disposta a aceitar o que a vida tinha a oferecer de bom. Naquela noite, uma pequena reunião estava sendo organizada na sala de jantar. Laura estava ajudando a preparar os últimos detalhes, a mesa posta de forma elegante, mas simples, com arranjos florais delicados que traziam cor e vivacidade ao ambiente. Gabriel correu até a cozinha, animado, ajudando no que podia. Ele estava empolgado, pois aquela noite era especial, era a primeira vez que sua mãe havia decidido fazer uma refeição em grupo com todos os empregados da mansão. Laura, olha. Fiz um desenho para você, disse Gabriel, mostrando um papel colorido em suas mãos. Era um desenho dele ao lado de Laura, ambos sorrindo, com flores ao redor. É para você se lembrar que você é a melhor amiga que eu tenho. Laura sorriu amplamente, pegando o desenho com carinho. Ah, Gabriel, é lindo. Vou guardar com muito carinho, disse ela, emocionada. Ela se abaixou e abraçou o menino, que retribuiu com um sorriso largo. Dr. Eduardo chegou logo depois, trazendo consigo um bolo que ele mesmo havia feito. Desde o incidente na piscina, ele se tornará uma presença constante na mansão, acompanhando não apenas a saúde de Gabriel, mas também a jornada de transformação de Beatriz. Havia algo entre ele e Beatriz que ia além de uma simples amizade, uma faísca que estava se tornando cada vez mais evidente para todos. Espero que gostem de bolo de chocolate, disse Eduardo, entrando na cozinha com um sorriso caloroso. Laura olhou para ele e sorriu de volta. Bolo de chocolate é perfeito, doutor. Gabriel vai adorar, respondeu ela, enquanto Gabriel soltava um pequeno grito de alegria ao ouvir sobre o bolo.
Sim. Bolo de chocolate! Exclamou Gabriel, correndo em volta da mesa com entusiasmo. Enquanto a mesa era finalizada, Beatriz entrou na sala de jantar. Ela estava visivelmente diferente, vestia um vestido simples, mas elegante, e seu semblante era relaxado, algo que raramente se via antes. Ao olhar ao redor, observando a mesa posta e as pessoas que ali estavam, sentiu um calor que não experimentava há anos, algo que se assemelhava a pertencimento. Boa noite a todos, disse Beatriz, com um sorriso sincero. Todos responderam, cada um cumprimentando-a de forma calorosa. Esta noite é especial. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente a Laura, por tudo que fizeram por mim e por Gabriel. A verdade é que nunca imaginei que estaríamos aqui, assim, juntos, e que eu me sentiria tão grata. Laura sorriu, acenando levemente com a cabeça, enquanto Eduardo observava Beatriz com admiração. Você tem feito um trabalho incrível, Beatriz. E Gabriel está tão feliz, isso é o mais importante, disse Eduardo, sua voz carregada de sinceridade. Beatriz assentiu, olhando para o filho, que estava sentado ao lado de Laura, sorrindo de orelha a orelha. Acho que finalmente percebi o que realmente importa. Eu estava muito preocupada em manter tudo sob controle, que acabei me esquecendo do que é mais precioso, disse Beatriz, sua voz suave, mas cheia de significado. E isso é algo que devo a todos vocês. O jantar foi servido, e as risadas e conversas preencheram a sala de jantar de uma forma que nunca acontecerá antes. Gabriel contava histórias engraçadas de suas brincadeiras no jardim, Laura compartilhava algumas memórias de sua infância, e até mesmo Beatriz ria das anedotas de Eduardo sobre seus primeiros anos como médico. Era uma noite que celebrava a mudança, a conexão e a redenção de todos que viviam ali. Mais tarde, após o jantar, todos foram até o jardim para aproveitar a brisa fresca da noite. Gabriel corria descalço pela grama, com a energia aparentemente inesgotável de uma criança feliz. Beatriz e Eduardo estavam sentados em um banco, observando o menino. Laura estava ao lado, recostada em uma árvore, apreciando a cena com um sorriso de satisfação. Você tem sido uma verdadeira amiga para todos nós, Laura, disse Eduardo, quebrando o silêncio e olhando para Laura. E eu sei que Beatriz sente o mesmo. Beatriz olhou para Laura, seus olhos se suavizando ao encontrar os da jovem. Sim, Laura. Eu não poderia ter feito isso sem você. Você me ajudou a enxergar o que realmente importa e a ser uma mãe melhor para o Gabriel, disse Beatriz, sua voz cheia de emoção. E eu espero que saiba que esta é sua casa, para sempre. Laura ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ela nunca imaginara que estaria onde estava agora, sendo parte de uma família, sentindo-se valorizada e amada. Finalmente, sorriu e assentiu. Obrigada, Senhora Valmont. Eu também sinto que encontrei um lar aqui. Vocês são a minha família, respondeu Laura, sua voz suave e sincera. Beatriz se levantou e caminhou até Laura, segurando suas mãos e olhando diretamente em seus olhos. Nada de a Senhora Valmont. Por favor, me chame de Beatriz, disse ela, com um sorriso sincero. Laura riu, assentindo. Certo, Beatriz respondeu, sentindo uma conexão ainda mais forte se formar entre elas. Gabriel, ao ver as duas de mãos dadas, correu em direção a elas e as abraçou, rindo. Isso é tão legal. Eu tenho a melhor família do mundo. Exclamou ele, e todos riram juntos, sentindo a paz e o amor que preenchiam aquele momento. Eduardo, que estava observando tudo de longe, aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Beatriz, que olhou para ele com um sorriso carinhoso. Você realmente mudou, Beatriz. E essa mudança não só fez bem a você, mas a todos ao seu redor, disse Eduardo, sua voz cheia de admiração. Beatriz respirou fundo, sentindo a brisa da noite em seu rosto. Nós mudamos, Eduardo. Todos nós. Você também tem sido uma parte fundamental disso. Eu não poderia ter feito nada sem seu apoio, respondeu ela, olhando para ele com carinho. Eduardo sorriu e, com delicadeza, segurou a mão de Beatriz. Estamos todos juntos nisso. E isso é o que importa, disse ele, apertando sua mão gentilmente. A noite continuou em meio a conversas e risadas. Era um momento de paz, em que todos ali presentes podiam sentir que algo havia mudado para sempre.
A mansão Valmont, que antes era um símbolo de frieza e distanciamento, agora era um lar onde o amor e a compreensão prevaleciam. Laura, que um dia fora apenas uma empregada, agora fazia parte da família. Gabriel, que sempre sentirá a falta de uma conexão real com a mãe, agora tinha Beatriz mais próxima do que nunca. E Beatriz, que passará anos presa às correntes do orgulho e da rigidez, finalmente encontrara a redenção que tanto precisava. A lua estava alta no céu quando todos voltaram para dentro da mansão. Beatriz acompanhou Gabriel até seu quarto, ajudando-o a se preparar para dormir. Enquanto ajeitava as cobertas, Gabriel olhou para ela e sorriu. Mamãe, hoje foi o melhor dia de todos. Eu adoro quando estamos todos juntos assim, disse ele, sua voz cheia de felicidade. Beatriz se inclinou e beijou a testa do filho, sentindo o coração se encher de amor. Eu também, meu amor. E prometo que teremos muitos dias assim, respondeu ela, sorrindo para o filho. Depois de colocar Gabriel para dormir, Beatriz desceu até a sala de estar, onde Eduardo ainda estava. Ele se levantou ao vê-la, sorrindo. Como ele está? Perguntou Eduardo. Feliz. E isso é tudo que eu poderia desejar, respondeu Beatriz, sentando-se ao lado dele. Houve um momento de silêncio, em que os dois apenas se olharam, compartilhando aquela paz. Então, Eduardo tomou coragem e segurou a mão de Beatriz novamente. Beatriz, eu sei que não é o momento mais fácil, mas eu gostaria de estar ao seu lado, não apenas como amigo. Eu sei que ainda temos muito a aprender e crescer, mas sinto que nós dois temos algo especial, disse ele, sua voz suave e sincera. Beatriz olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que Eduardo tinha razão. Havia algo ali, algo que vinha crescendo entre os dois, e ela não podia mais negar. Eduardo, eu também sinto isso. E acho que estou pronta para deixar o passado para trás e olhar para o futuro, respondeu ela, sorrindo. Eduardo se aproximou e beijou a testa de Beatriz, de forma carinhosa e respeitosa. Era o início de algo novo, algo que prometia ser tão belo quanto as mudanças que haviam acontecido na mansão Valmont. Enquanto a noite prosseguia, Beatriz sentiu que, finalmente, as águas da redenção haviam a alcançado. E, por mais difícil que tivesse sido a jornada, ela sabia que tudo valerá a pena, porque agora, a mansão Valmont não era apenas uma casa. Era um lar. Você está lutando para perder peso e nada parece funcionar? Já imaginou finalmente caber naquela roupa especial que está guardada no fundo do armário? Agora você pode. Descubra uma maneira simples e eficaz de começar a ver os números na balança começarem a cair. Clique no link no primeiro comentário fixado antes que as vagas acabem. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!